Uma coisa que nós temos que ter consciência é que um hábito para ser produtivo, para nos levar a ter mais produtividade, ele não necessariamente precisa ser um hábito muito complexo. Aliás, quanto mais simples, melhor. E uma coisa você tem que prestar atenção. Antes de tentar incorporar um hábito na sua vida, você tem que ver se esse hábito realmente vai ser bom para você. Se vai casar com o seu ritmo de vida, sabe? Com o estilo de vida que você leva, com as circunstâncias que você está passando. Porque muitas vezes um hábito não casa muito bem naquele momento da sua vida para ser incorporado e você vai tentar, vai ser muito difícil e não vai conseguir. No final das contas, você vai acabar desistindo e vai ter aquele sentimento de derrota no peito. Isso não é legal. Então, presta atenção, tenta incorporar os hábitos que você acha que realmente vão agregar valor naquele momento da sua vida e então tenha consistência. Só que antes de tudo, você realmente tem que entender isso, porque senão você pode colocar tudo a perder. Os últimos estudos já demonstram que para um hábito se fixar, para realmente, uma atividade virar um hábito, ela tem que ser feita com consistência de pelo menos 66 dias, né? Diferente do que muitas vezes a gente acaba lendo ainda em alguns livros um pouco mais antigos que fala que 21 dias é o suficiente. Na verdade, 21 dias é o suficiente para a gente se acostumar com aquela atividade, não para incorporá-la de forma que se torne um hábito. Para o hábito realmente virar, ter aquela força de fazermos basicamente sem pensar muito, naturalmente e sem ter que ficar protelando, eu quero fazer isso ou não. Para que isso aconteça, realmente é necessário cerca de 66 dias. E uma coisa muito útil para você criar um hábito é entender que você deve facilitar aquela atividade que você está querendo fazer com que ela se torne um hábito e dificultar coisas que, por exemplo, vão fazer com que você não faça aquilo. Então, por exemplo, se você quer parar de assistir televisão, você tem que facilitar outras atividades que não seja assistir TV e dificultar a atividade de assistir televisão, como por exemplo, sempre desligar diretamente na tomada, porque além de economizar energia, energia elétrica, você vai dificultar na hora que você for ligar a televisão. Coisas desse tipo que você deve entender para fazer sempre que com aquela atividade que você quer tornar um hábito, ela seja mais fácil de fazer. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Quirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre 7 hábitos simples que você pode incorporar na sua rotina, no seu dia a dia, para se tornar mais produtivo. O primeiro hábito que eu acho bastante interessante, inclusive eu pratico, é de tentar acordar cedo. Então assim, na verdade não é nem tentar, é acordar cedo, porque só quando você efetivamente faz aquela tarefa e executa com frequência e não deixa de fazer, é que realmente é um hábito. Então assim, eu costumo acordar cedo, diariamente, inclusive nos fins de semana, feriados, folgas, etc. Só que assim, diferente daquilo que muitas vezes as pessoas pensam que acordar cedo é acordar às 5 da manhã. Acabou meio que virando um clichê isso, Acordar às 5 da manhã para ser mais produtivo. Olha, eu vou falar para você, inclusive tem um vídeo no canal que eu falo, que eu testei por 30 dias acordar às 5 horas da manhã e eu vou falar que, vou dar um spoiler, eu não me adaptei muito bem. Então, se você quiser assistir esse vídeo, você vai compreender melhor qual foi o processo, o que eu pensei, qual foi o meu raciocínio e como eu cheguei à conclusão de que 5 horas da manhã para mim não é tão legal. Porém, eu gosto de acordar cedo, porque realmente acordando cedo, o meu dia é mais produtivo. Ao invés de acordar às 5 da manhã, eu acordo às 6. 6 horas é um horário perfeito para mim. Meu corpo acorda assim, legal, acordo desperto, acordo com energia, acordo com aquela vontade de fazer as coisas no dia. Se eu acordo mais cedo que isso,
eu acordo meio grogue, fico ali, sabe, meio sonolento, as coisas não andam muito direito e demora até eu pegar no tranco. Então assim, 6 horas para mim é o perfeito. E eu acho que 6 horas é um horário bom ainda, dá para aproveitar bastante o dia, principalmente quando nós temos algumas atividades, algumas tarefas que nós queremos priorizar. Eu faço logo na parte da manhã e como eu acordo 6 horas é perfeito. Até a hora do almoço praticamente eu já fiz aquela atividade que para mim era uma atividade essencial. Então esse é um hábito que eu acho bastante bacana de se ter. Eu entendo que muitas pessoas acabam não conseguindo acordar esse horário porque trabalham até tarde da noite, algumas trabalham até em período noturno, então tem que ajustar, né, a sua rotina. Mas para as pessoas no geral que conseguem ter ali uma escala de horário normal de trabalho, pensa em acordar assim um pouco mais cedo para conseguir aproveitar melhor o dia. Inclusive, principalmente nos fins de semana, que geralmente a ideia é aquela, né? Fim de semana eu vou aproveitar para descansar. Mesmo que seja um fim de semana para descanso, tente acordar cedo, porque vai fazer o seu corpo sempre manter o ritmo. E o organismo precisa desse ritmo biológico, sabe? Essa coisa de rotina. Para o corpo isso é muito bom. E principalmente, né, nos fins de semana, quando nós temos alguma coisa para fazer, que não é raro. Sempre eu acabo selecionando um dia do fim de semana, dos 2 dias de folga, eu acabo selecionando um para adiantar algum trabalho, para fazer alguma coisa que eu quero me dedicar ali um tempo, né, e não preciso estar ali correndo contra o tempo. Então eu faço nesse período da manhã e funciona super bem para mim. É um período que eu estou super produtivo, com muita energia. Inclusive é bom porque minha mente está descansada e o meu processo criativo funciona bem melhor. O segundo hábito, que é simples e te ajuda bastante na produtividade, é quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, pegar apenas o que você realmente precisa, apenas o que é essencial, o que é importante ali. Por exemplo, você sentou na mesa e precisa fazer um trabalho. Nesse trabalho você vai precisar apenas de um bloco de notas, vai precisar de uma caneta e talvez ali de um livro ou do seu iPad ali, um tablet, né, para fazer uma pesquisa. Então é só isso que você vai pegar e só isso que você vai ter em cima da mesa. Você vai ver que fica muito mais produtivo trabalhar dessa forma. Ao contrário de já chegar numa mesa lotada de coisas, cheia de canetas esparramadas, revistas, coisas que você não vai usar, ficar tudo ali amontoado. Aquilo, sabe, você vai olhando aquilo, parece que a sua mente também vai ficando cheia de coisa, nebulosa, perde o foco. Então, uma mesa limpa, organizada para trabalhar só com o que você precisa ajuda muito. E não só apenas para um trabalho, tipo um trabalho de escritório, não. Por exemplo, você vai fazer ali o almoço. Imagina uma bancada de cozinha cheia de coisa, eletrodomésticos, louças, tudo, sabe, amontoado ali em cima do balcão, sendo que você não precisa. É difícil trabalhar. Então separa só o que você precisa. Às vezes em cima do balcão você vai precisar apenas ali da tábua de corte, de uma faca, de uma panela e não muito mais que isso, os ingredientes. Deixa dessa forma que você vai ver que vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais rápido e vai ser principalmente muito mais prazeroso cozinhar. Eu garanto para você, eu faço isso e eu gosto bastante de cozinhar, mas eu gosto de organização, porque se for para cozinhar num ambiente todo bagunçado, realmente acaba perdendo todo o prazer da coisa. O terceiro hábito simples que ajuda bastante na produtividade é você saber lidar com a sua lista de tarefas. Eu aconselho você ter aquela lista de tarefas do dia, que é diferente da lista de tarefas de coisas a fazer. A lista de tarefas do dia são aquelas tarefas que você vai fazer no dia anterior, na noite, no fim do dia anterior. Você vai selecionar ali uma ou duas tarefas que são importantes fazer naquele dia. Você coloca ali logo como as tarefas prioritárias e coloca outras tarefas que você precisa fazer também, mas que não são tão importantes. Se por um acaso acontecer alguma urgência,
Se você não fazê-las, não vai atrapalhar ali o seu dia e nem sua paz. Você vai continuar ficando feliz porque o seu dia foi produtivo, afinal de contas você fez aquela uma ou duas tarefas que eram mais importantes. Então faça essa lista do dia, né? A lista de tarefas do dia, que vai ajudar bastante o seu transcorrer do dia. Você vai saber exatamente o que tem que fazer, né? Vai ter mais ou menos na cabeça ali os horários que você tem que fazer as coisas, vai seguindo ali. É legal quando a gente vai ticando a tarefa, né? É muito bom aquela sensação, risquei mais uma tarefa. E fora isso, você vai seguir aquilo que está na lista. Então você acaba se dispersando menos. Quando lembrar de alguma tarefa importante que deve fazer no outro dia, ou não sabe ainda, não tem uma data, mas você quer fazer aquilo, vai colocando então na lista de tarefas de coisas a fazer. Ali você vai depositando todas essas ideias que você vai lembrando. Dessa lista que você vai retirar sempre as tarefas que você acha mais importante para a sua lista de tarefas do dia seguinte. Então dessa forma fica muito mais fácil você trabalhar, você levar o seu dia a dia. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. O quarto hábito simples que vai te ajudar bastante na sua produtividade é pensar na técnica Pomodoro. Eu já comentei sobre essa técnica algumas vezes. A técnica Pomodoro é utilizada, né, com aquele timer do tomatinho, que muitas vezes é utilizado para fazer a massa ali. E nesse timer ele geralmente tem ali 25 minutos. Então essa técnica é derivada por causa disso, porque é o tempo que geralmente se faz a massa, 25 minutos. E aí você trabalha 25 minutos e descansa 5 minutos. Essa é a técnica original, né? Denominada como técnica Pomodoro, por causa desse timer que foi utilizado. Mas eu já prefiro mudar um pouquinho. Eu particularmente gosto de dobrar esse tempo, ou seja, eu prefiro trabalhar 50 minutos e descansar 10. O fato, independente do tempo que você queira trabalhar, com o tempo que você queira de folga, é importante você ter sempre um tempinho de folga ali. Porque muitas vezes o trabalho vai se tornando cansativo, a gente vai se forçando a continuar trabalhando, começamos a perder o foco, perder o rendimento e nossa mente em determinado momento precisa de um descanso. Então eu faço assim, 50 minutos de trabalho focado direto, 10 minutinhos eu paro para tomar uma água, um café, ou dar uma relaxada, fazer um alongamento, para esse tipo de coisa. Às vezes até responder uma mensagem no WhatsApp. Então é legal isso, porque senão aquela coisa fica, sabe? Aquela coisa, eu tenho que mandar uma mensagem no WhatsApp, fica te martelando na mente. Primeiro que quando você lembrar, é bom já anotar num papel, já deixa ali do lado para você não ficar com aquilo martelando na sua cabeça. Mas nesses 10 minutinhos você vai e já resolve aquilo, né, na sua folga. Então depois começa um novo ciclo de trabalho para trabalhar focado novamente, sem distrações. Então, isso daí pode ser utilizado tanto em trabalho em escritório, tanto em trabalho em casa que você esteja fazendo em home office, né, teletrabalho, como também próprio trabalho de casa. Às vezes você está ali limpando a sala e tal, chega uma hora que também começa a ficar muito cansativo. E se a gente fica querendo continuar para fazer até terminar toda a limpeza, o que acontece? Algumas coisas a gente vai começando a passar batido, né? Joga aquela sujeirinha, empurra para lá, deixa, não vou tirar poeira daqui, porque a gente começa a ficar muito cansado. Então dá essa folguinha, respira um ar, toma um café, né? Faz alguma coisa diferente, vai lá tomar uma água, faz um alongamento, que você vai ver que vai voltar com mais energia e aí vai continuar fazendo, né, o trabalho de forma focada, com qualidade. Porque isso que é o importante. A gente dá essa folga para a mente descansar, para o corpo descansar e então voltar focado, fazendo aquele serviço com a qualidade que precisa. Porque senão a gente acaba perdendo muita qualidade se for fazer tudo direto. O quinto hábito que você pode fazer, que é simples e aumenta a sua produtividade, é entender quando você pode fazer tarefas em modo multitarefa, que são raras.
Por exemplo, você pode colocar uma roupa para lavar e lavar a louça. Então você tem duas tarefas acontecendo ao mesmo tempo, sendo que quem está batendo a roupa, quem está deixando a roupa de molho, na verdade é a máquina, todo o programa automatizado. Então basicamente você está focado numa tarefa, mas tudo bem, tem duas tarefas acontecendo. Ou você coloca o arroz na panela de arroz, né? Então a panela está fazendo o arroz ali, enquanto você está preparando a mistura. Beleza, é um multitarefa, sendo que você está focado num e o outro, né, a outra tarefa está sendo automatizada. Dessa forma, dá para fazer. Mas tenha em mente que, na maior parte das vezes, não dá para ser multitarefa. Quando nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que acontece na verdade é que a gente vai fazer uma coisa num determinado momento, vai perder o foco daquilo, vai ter que focar outra coisa, vai fazer um pouco da outra coisa, depois disso vai perder o foco dali, vai ter que focar outra coisa, vai fazer um pouquinho daquela outra coisa e vai fazendo assim, esse jogo. O problema é que a cada vez que você troca a sua atenção para uma outra atividade, você perde muito tempo, né? Pode ser alguns segundos, dependendo da tarefa, se for fácil, ou até minutos, se for uma tarefa complexa. E isso daí que faz com que a gente acaba perdendo produtividade e perdendo qualidade do trabalho. Portanto, pense no seguinte, apenas faça uma tarefa de cada vez. Só use o esquema de multitarefa quando a outra tarefa pode ser automatizada. O sexto hábito simples que pode tornar o seu dia mais produtivo é fazer coisas imediatamente quando você vê, quando precisa fazer, se são coisas rápidas, geralmente de 2 a 3 minutinhos. Por exemplo, de manhã eu vou fazer o meu café. Quando eu vejo que o pote do pó de café já está baixo, então já vou lá, vou na lata de café e já reponho o café na hora. Porque senão depois da próxima vez, né, de manhã, quando for fazer café e aí não tem café, às vezes eu estou num dia que eu estou meio ali atribulado, está meio corrido e ainda não tenho pó de café, vou ter que tirar a lata da despensa, botar o café no pote, fazer tudo isso. A gente fica, sabe, até de saco cheio. E aí o nosso dia que já estava corrido fica mais corrido ainda. E aquele negócio, o ritmo que começa o dia geralmente é o ritmo que dita o dia inteiro. Se a gente começa bem, o dia tende a ir bem o restante do dia. Se começa mal, tende a ficar mal o restante do dia. Então eu tomo bastante cuidado com isso. Outra coisa, por exemplo, o lixo já está ficando cheio. Então já pega o saco, já fecha a boca, já leva para o lugar que tem que levar, coloca um saco novo de lixo ali na lixeira e aí já fica com a lixeira disponível para poder colocar mais lixo quando precisa. Outra coisa, lavar louça. Acabou de comer, já vai lá, passa uma aguinha, passa uma esponja já na louça que você usou, já coloca no escorredor. Super rápido, super simples e ajuda muito, principalmente naquela coisa de destralhe, né, visual. Porque uma pia suja é uma coisa que muitas vezes gasta tão pouco tempo para limpar tudo que está ali, mas dá uma impressão tão ruim que não vale a pena. É melhor já lavar na hora. Outra coisa que pega bastante nesse quesito é muitas vezes, por exemplo, vou no médico amanhã, né? Então eu lembro à noite e falo, nossa, eu tenho que pegar o cartão do convênio, tem que pegar a caderneta de remédios, que aqui no Japão a gente tem uma caderneta que tem um histórico de todos os remédios que já tomamos, que já foram receitados, e é bom levar. Então, quando eu lembro já à noite, falo, nossa, amanhã eu tenho uma consulta médica, na hora eu já vou, pego minha carteirinha do convênio, já pego minha carteira de remédios, coloco na minha mochila. Porque senão, no dia seguinte, você acaba não lembrando, você vai, quando chega lá no consultório, é que você se dá conta que você esqueceu de colocar a carteirinha do convênio na mochila e deixou passar batida a oportunidade quando lembrou. O sétimo hábito simples que você pode implementar para ser mais produtivo é justamente entender que você pode dividir para conquistar. Tarefas que são muito complexas, que tem muitas coisas, né, para se fazer, você pode dividir em subtarefas, em tarefas menores, e essas tarefas menores é que você vai elencando ali na sua lista de tarefas do dia para fazer aos poucos.
E então você vai fazendo, né, todo dia, colocando elas como essencial para você, como importante, e depois de um tempo você vai ter cumprido todas elas, terminando aquela tarefa principal que era a maior, que era a mais complexa. Então essa é uma técnica que ajuda muito em vários quesitos, não só no trabalho. Por exemplo, você vai começar o seu destralhe. O destralhe da casa é longo, é difícil, é trabalhoso. Então, divida para conquistar. Pega um espacinho ali e determine que vai fazer aquele espacinho naquele dia. Vai, faz ali com cuidado, com carinho, curta ali uma música, faça direitinho. Beleza, terminou o dia, terminou aquele espacinho, pode terminar o dia feliz porque você cumpriu aquela tarefa essencial do dia. E aí vai determinando um espacinho por dia, não precisa ser todos os dias. Determina que você vai fazer 2, 3 vezes por semana e vai fazendo. Então é importante você saber que tarefas complexas, tarefas grandes, você deve dividir em tarefas menores e ir fazendo aos poucos para depois de um tempo você conseguir conquistar aquela tarefa maior. Você viu que algumas atividades que são até simples, se você conseguir transformá-las em hábitos na sua rotina, no seu dia a dia, elas podem deixar você muito mais produtivo, muito mais produtiva. Então olha só, pense quais desses hábitos você pode incorporar. Então vai fazendo isso com calma, gradativamente, com consistência, que depois de cerca de 66 dias, você praticamente vai estar fazendo sem pensar. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!